Ainda sinto o cheiro de café passado na hora, misturado ao aroma de pão de queijo da roça, que pairava na casa da minha avó em Ouro Branco, Minas Gerais. Essa memória não é doce, é um tormento, porque foi ali, naquele cenário de afeto forjado, que a maldade da minha irmã, Patrícia, floresceu. Eu sou Helena, e por anos, meu nome se tornou sinônimo de aquela que não presta, a pária, a invejosa, a desequilibrada da família na cidade. Patrícia, um ano mais velha e infinitamente mais hábil na arte da manipulação social, teceu uma teia de mentiras tão complexa e persistente que destruiu cada pilar da minha vida. Ela nunca usou armas ou gritos. A ferramenta dela era o sussurro estratégico, a lágrima falsa, a insinuação no momento certo. No interior de Minas, onde todos se conhecem e o nome de uma família vale mais que ouro, a reputação é tudo. E Patrícia metodicamente me roubou a minha. Minha vida nunca foi sobre luxo. Sempre foi sobre trabalho duro e honestidade. Os valores que aprendi com o vô Elias, o fundador da tradicional padaria Pão de Mel, nosso legado na cidade. Patrícia, no entanto, sempre almejou o brilho de Belo Horizonte, o dinheiro fácil, a vida que a nossa pequena Ouro Branco não podia oferecer. Seu desprezo pelo nosso modo de vida se traduziu em inveja pura, quando vô Elias, em seu testamento, deixou uma cláusula que a beneficiaria menos do que a mim na gestão do negócio familiar. Uma prova silenciosa de que ele havia notado a superficialidade dela. Mas antes que o inventário pudesse ser finalizado, Patrícia começou sua campanha de difamação. Ela espalhou que eu roubava dinheiro do caixa da padaria, que eu era uma cleptomaníaca disfarçada de gestora, que eu vivia de olho no noivo de outras moças. A mentira mais cruel foi a de que eu havia desviado fundos que eram destinados à reforma da Igreja da Matriz, um projeto comunitário sagrado em nossa cidade. Essa calúnia não só manchou meu nome, como me isolou completamente. Lembro-me do dia em que o Lucas, meu noivo, me olhou com olhos vazios no meio da praça. Ele estava ouvindo as fofocas havia semanas, mas foi Patrícia quem o convenceu com provas forjadas. Extratos bancários alterados e mensagens de texto falsificadas. Ele apertou minha mão, com a aliança ainda no meu dedo, e disse que precisava de um tempo, que ele não podia casar com a incerteza. Naquele dia, a dor não foi apenas a perda dele, mas a certeza de que Patrícia havia vencido. A padaria, o negócio que eu amava, começou a esvaziar. As vizinhas pararam de me cumprimentar na feira. A sensação era de estar viva, mas enterrada. Passei meses me afogando na amargura, pensando em vingança, na justiça que precisava ser feita. Eu queria que ela sentisse a mesma dor, a mesma humilhação pública que ela me impôs. Mas a vingança, eu sabia, só traria mais lama. Eu precisava de algo mais, algo que fosse inegável, legal e definitivo. Meu avô sempre disse: "O papel não mente, Helena. Guarde o papel." E foi essa frase que me tirou do fundo do poço. Comecei a revisitar cada documento antigo da padaria, cada contrato, cada nota fiscal, procurando por algo, qualquer coisa, que pudesse desmentir a farsa de Patrícia. No meio de uma caixa empoeirada, atrás de um saco de farinha de trigo de 1995, encontrei uma pasta. Não era sobre dinheiro ou herança, mas sim um simples documento, uma certidão de doação. Era o contrato de doação de terreno da padaria. Vô Elias, anos atrás, havia doado o terreno para a diocese local, com uma cláusula de usufruto em nome da família, mas que exigia a manutenção da padaria como patrimônio cultural da comunidade e o pagamento anual de um pequeno imposto à prefeitura. A cláusula secreta? O usufruto expiraria e a propriedade voltaria integralmente à igreja se o imposto de 3 anos seguidos não fosse pago. Patrícia, na sua gestão provisória e arrogante, havia negligenciado o pagamento por 2 anos e meio. Ela estava prestes a perder tudo. O que eu descobri não era apenas uma arma contra ela, mas uma bomba prestes a explodir nas mãos dela. Ela não sabia que estava tão perto de perder o terreno da padaria Pão de Mel, o único patrimônio de valor real na cidade, para a igreja. Patrícia estava tão ocupada inventando mentiras sobre mim que falhou em ver a ameaça real. A perda da própria base do nosso poder familiar, do nosso nome. Meu plano de vingança não podia mais ser sobre desmascará-la por roubo, mas sim sobre o documento que a forçaria a implorar pela minha ajuda. Eu precisava garantir que o 3º ano de imposto não fosse pago para que o gatilho da cláusula fosse acionado no dia do tradicional almoço de Natal da família, no dia 25 de dezembro. Patrícia estava planejando uma grande festa para anunciar um falso investidor para a padaria, consolidando sua imagem de sucessora de sucesso, enquanto eu, a pária, observaria. Eu passei as últimas semanas de dezembro em silêncio. Mudei minha postura na cidade, deixando de me esconder para cumprimentar as pessoas com uma nova confiança, que as deixava curiosas e desconfiadas. Patrícia tentava disfarçar a irritação com meu ressurgimento, intensificando as fofocas, mas eu estava blindada pelo meu plano.
O simples documento estava seguro comigo. Uma cópia autenticada, dobrada e guardada no bolso interno do meu casaco. O almoço de Natal, realizado no salão de festas da padaria, estava lotado. Parentes de Belo Horizonte, vizinhos importantes, o padre Ricardo e até o prefeito, que seria uma das vítimas indiretas da negligência de Patrícia. Ela estava no auge, brindando, falando sobre o futuro glorioso da Pão de Mel sob sua liderança. Seus olhos brilhavam com o triunfo da mentira. No momento em que Patrícia se preparava para o grande anúncio do investidor fictício, eu me levantei. O silêncio na sala foi imediato e pesado, a tensão mineira de quem sabe que algo grande e feio vai acontecer. Patrícia me olhou com ódio puro, tentando me desqualificar com um olhar, mas eu não recuei. Antes de prosseguir com seu anúncio, Patrícia, eu comecei, minha voz calma e firme. Eu gostaria de fazer uma pequena doação à nossa querida padaria Pão de Mel, em nome da memória do vô Elias. Essa frase foi o primeiro choque. Todos se viraram para ela. Eu caminhei até a mesa principal, onde estavam o padre Ricardo e o prefeito, e coloquei o documento na mesa. O simples documento, o contrato de doação de terreno e a prova de que o terceiro imposto não tinha sido pago. O prefeito, cético, pegou o documento. Sua expressão mudou de tédio para horror absoluto à medida que lia a cláusula em voz baixa, e depois em voz alta com a voz embargada. O salão explodiu em murmúrios. Patrícia, em pânico, tentou tomar o papel das mãos dele, gritando que era falso, que era mais uma das minhas mentiras. Mas a verdade já estava exposta. Em poucos dias, a padaria Pão de Mel deixaria de ser da nossa família e seria incorporada à diocese, por negligência dela. Sua farsa desabou não por causa da mentira que ela espalhou sobre mim, mas por causa da sua própria incompetência e arrogância, provada por um pedaço de papel. O golpe foi devastador. Seu investidor fictício desapareceu e sua reputação de sucessora se desfez em pó. Ali, no meio do salão, com Patrícia pálida e humilhada, ajoelhada ao lado da mesa implorando ao prefeito que fizesse algo, a vingança parecia doce. Era o meu momento. Eu poderia ter deixado a diocese tomar o controle, ver Patrícia perder tudo e ser banida da cidade, exatamente como ela fez comigo. Mas o olhar que ela me deu não era mais de ódio. Era de desespero infantil, de medo da ruína completa. E foi aí que o final inesperado aconteceu. Eu me aproximei do padre Ricardo, ignorando Patrícia e a multidão. Olhei para o padre e para o prefeito, e depois para Patrícia, que me observava em lágrimas. Padre, prefeito, eu disse, levantando a voz para a multidão. Vô Elias sempre me ensinou que o verdadeiro legado não está no tijolo ou no dinheiro, mas no perdão e na responsabilidade. Patrícia agiu com inveja e erro, mas a culpa por esse descuido não pode ser apenas dela. É um fracasso da nossa família. Por isso, a doação que eu anuncio hoje não é apenas o documento. Eu respirei fundo, vendo a confusão no rosto de todos. É um simples documento novo. A padaria Pão de Mel será mantida sob a cláusula de patrimônio cultural. E a família, agora sob minha gestão e com o aval da diocese, se compromete a pagar os impostos atrasados e a criar uma fundação de caridade em nome do vô Elias, dedicada aos mais pobres da cidade, supervisionada pelo padre e pelo prefeito. E a condição para que eu assuma e reverta a perda? Patrícia precisa se apresentar e confessar publicamente cada mentira que espalhou sobre mim. Não era uma vingança de destruição, mas uma vingança de reconciliação forçada e transformação. Ela precisava escolher entre a confissão e a ruína total. Em meio às lágrimas, Patrícia se levantou, caminhou até o microfone e ali, diante de toda a cidade de Ouro Branco, sua voz embargada confessou a farsa que havia criado. O silêncio que se seguiu à confissão foi mais poderoso do que qualquer grito. Não houve aplausos, apenas o peso da verdade. Patrícia, libertada do peso da mentira, mas despojada de sua arrogância, desabou em meus braços. Naquele momento, o perdão não foi um ato de caridade, mas um ato de inteligência emocional. Eu a perdoei porque ela finalmente estava vulnerável e disposta a mudar, e eu precisava dela para gerenciar a nova fundação, que exigiria a disciplina e a capacidade de organização que ela sempre teve, mas agora direcionada para o bem. Eu não a queria na sarjeta, eu a queria ao meu lado, transformada. O simples documento não mudou apenas o destino da padaria, mudou o nosso. Patrícia se tornou a diretora administrativa da Fundação Vô Elias, usando seus talentos para angariar fundos para a comunidade. Eu continuei na gestão da padaria, que voltou a prosperar, mas agora com um propósito maior, um legado de perdão. A vingança transformou-se em reconciliação e mudança de vida. O final feliz não era a Patrícia humilhada e pobre, mas a Patrícia humilde e trabalhando por um bem maior. Ouro Branco viu a história de duas irmãs que se destruíram e se reconstruíram, não por mágica, mas por um documento que exigiu responsabilidade. O Lucas voltou, mas eu recusei.
Eu havia crescido demais. Minha verdadeira paixão agora era o legado, a padaria e a fundação. E Patrícia, minha nova parceira, não mais minha inimiga. O destino nos forçou a trabalhar juntas para preservar o que amávamos. O simples documento que ela negligenciou não era uma arma de destruição, mas uma ferramenta de redenção que nos fez, finalmente, irmãs de verdade, unidas pelo propósito e pela responsabilidade. O silêncio que se instalou no salão de festas da padaria Pão de Mel, após a confissão de Patrícia, não era um silêncio de paz, mas a reverberação de uma bomba emocional. Era o som do choque na pequena Ouro Branco, uma cidade que prezava a decência acima de tudo e que agora presenciava o desmoronamento público de uma reputação construída sobre falsidades. Meu peito, que antes latejava com a sede fria de justiça e vingança, começou a apertar com uma emoção inesperada. Constrangimento. Não por mim, mas pela minha irmã, que estava ali, de pé, nua de artifícios, enquanto a família e os vizinhos a encaravam com uma mistura de repulsa, curiosidade e, em alguns poucos olhares mais antigos, uma ponta de pena. A vergonha dela era palpável, densa como um melaço de cana-de-açúcar. Enquanto Patrícia permanecia paralisada, a diocese, através do padre Ricardo, e a prefeitura, representada pelo prefeito Mário, começaram a se movimentar. O simples documento que fora a arma da minha vingança, agora se tornava a âncora de um novo acordo. A minha proposta de fundacão Voelias não era apenas uma estratégia para salvar a padaria da perda do terreno. Era a única saída honrosa para todos. O padre Ricardo, um homem de sabedoria mineira que entendia o peso da história de Ouro Branco, falou primeiro. Sua voz era grave e mediadora, cortando a tensão como uma faca na manteiga. Ele elogiou a minha atitude de misericórdia e responsabilidade, usando as palavras exatas para enquadrar a situação não como uma briga de irmãs, mas como um ato de preservação do patrimônio e da moral comunitária. Ele transformou a traição de Patrícia em descuido da juventude e minha reação em legado de perdão. Essa mudança de narrativa executada com a maestria dos líderes de interior foi crucial para a aceitação da minha proposta. Aos poucos, a multidão se dissipou, não com a alegria de um final feliz, mas com a seriedade de quem testemunhou um batismo de fogo moral. Tios e tias vieram até mim, alguns pedindo desculpas pelos julgamentos apressados, outros simplesmente apertando minha mão com lágrimas nos olhos, reconhecendo a profundidade do meu sacrifício. Eu não queria aplausos. Eu só queria o silêncio respeitoso que a minha reputação merecia desde o início. O mais difícil, no entanto, foi o olhar de Patrícia. Ela não conseguia me encarar diretamente. Depois da confissão, ela se fechou em um casulo de silêncio e culpa. A raiva que antes me movia agora se convertera em uma exaustão compassiva. Eu a tinha forçado a descer do seu pedestal de mentiras. Agora, o desafio era ensiná-la a viver no chão da verdade. A primeira semana após o Natal foi dedicada à burocracia, a papelada que meu avô tanto valorizava. O simples documento original, junto com a minha proposta, foi protocolado na prefeitura e na diocese. Eu paguei os impostos atrasados com meu próprio dinheiro, provando meu compromisso, e, ironicamente, Patrícia se mostrou indispensável nessa fase. Ela sempre foi excelente com números e organização. A mesma obsessão por detalhes que a permitiu falsificar extratos bancários agora era canalizada para a criação meticulosa da Fundação Voelias. Era uma parceria forçada, uma trégua de trabalho, mas que exigia proximidade constante. Nós passávamos horas na sala dos fundos da padaria, o cheiro de fermento e café nos envolvendo. No início, nossa comunicação era estritamente profissional, limitada a planilhas e estatutos. Eu me peguei observando-a, não com rancor, mas com uma curiosidade de arqueóloga que encontra uma peça há muito tempo perdida. O que a levou a essa crueldade? Uma tarde, enquanto ela organizava a lista de doadores potenciais, ela deixou escapar um soluço. Não foi um choro teatral. Foi o gemido seco e contido de um adulto ferido. Eu hesitei, quebrando a regra de ouro que havíamos imposto. Por que, Patrícia? Por que inventar a história da igreja? Por que a crueldade com Lucas? Ela não levantou a cabeça. Continuou rabiscando a folha, até que a caneta falhou e ela finalmente olhou para mim. Seus olhos não tinham mais o brilho arrogante, mas o vazio de alguém que perdeu o mapa da própria vida. A resposta dela foi um sussurro. Você era a favorita. Desde sempre. Você era a bondade, a herdeira do coração dele. E eu. Eu era só a ambiciosa.
Eu tinha que provar que você não era a santa que ele via, para que as pessoas me vissem como a única opção. A inveja dela não era por dinheiro, mas por amor e reconhecimento, a moeda mais valiosa na nossa família mineira. Essa confissão pessoal, longe da plateia, foi a verdadeira redenção. Não a que ela fez no microfone, mas a que ela fez para mim, sua vítima. Eu compreendi que a vingança que eu buscava, a destruição total dela, nunca me daria a paz que o meu avô desejava para nós. O perdão, eu percebi, era a única maneira de me libertar da história que ela criou. Se eu não a perdoasse, eu continuaria sendo a vítima da mentira, mesmo com a verdade revelada. O perdão era um ato egoísta de autoconservação. A partir daquele dia, a nossa relação de trabalho começou a se transformar, lentamente, em uma relação de irmãs. Patrícia continuou na fundação, provando ser uma gestora fantástica. Ela usou a sua habilidade de networking, antes usada para espalhar fofocas, para angariar fundos de empresas de Belo Horizonte, trazendo capital para a pequena Ouro Branco. A fundação se tornou o seu novo palco, um lugar onde a sua ambição, finalmente purificada, servia a um propósito maior. Eu, por outro lado, me dediquei ao renascimento da padaria, restaurando a clientela não apenas com a qualidade do pão, de queijo, mas com a história de superação que a cidade agora celebrava. A história de Helena, a injustiçada que preferiu a reconciliação à ruína, espalhou-se pela cidade, restaurando meu nome e dando-lhe um novo significado. O simples documento se tornou um mito local, o papel que evitou a perda do patrimônio cultural e ensinou a lição mais valiosa sobre a fofoca e a verdade. A nossa história virou a história de Ouro Branco, um conto de redenção familiar que nos elevou a um novo patamar de respeito. Aquele papel, negligenciado por Patrícia e encontrado por mim, era o atestado de que, às vezes, a ferramenta mais poderosa não é a força, mas a sutil exigência legal que força a alma humana a confrontar sua própria falha e, finalmente, a mudar de vida. Essa é a essência do nosso novo legado. A prova de que a inveja só morre quando a ambição encontra um propósito maior do que a autodestruição. A vida em Ouro Branco, um ano após o turbilhão do almoço de Natal, assumiu uma nova e surpreendente normalidade. A padaria Pão de Mel não era mais apenas um ponto de comércio. Era um símbolo de resiliência. Um museu silencioso onde as pessoas vinham não só pelo pão quentinho, mas pela história daquele simples documento que mudou tudo. Patrícia, agora irreconhecível em sua nova persona, era a diretora executiva da Fundação Vô Elias, uma entidade que cresceu exponencialmente, financiando cursos profissionalizantes e programas de alimentação para as famílias mais humildes da cidade. A sua redenção pública foi completa. No entanto, o final desta história não podia ser a mesmice da irmã má que virou boa. A reconciliação que alcançamos precisava de um toque final de fascínio, algo que solidificasse a nossa nova vida e desse um giro criativo e inesperado à nossa relação. O último ato da nossa saga envolveu o prefeito Mário e uma surpresa que meu avô havia plantado anos antes, antecipando o futuro. A fundação estava pronta para lançar seu maior projeto, a construção de uma nova ala de padaria-escola para treinar jovens em culinária mineira. Para isso, precisávamos de um terreno anexo, que pertencia à prefeitura. Patrícia, com sua nova ética de trabalho, foi a responsável por negociar a doação. O prefeito Mário, em uma cerimônia discreta na sede da fundação, entregou a escritura do terreno. Ele fez um discurso emocionado, elogiando o trabalho das duas irmãs que transformaram o limão em quindim. Ao final, ele me entregou um envelope pardo, selado com o brasão da prefeitura. Isto não é sobre o terreno, Helena. É um documento que Vô Elias deixou lacrado comigo, com instruções de que só fosse entregue a você no dia em que a Fundação Vô Elias fosse legalmente estabelecida e dirigida pelas duas netas. Meu coração disparou. Outro simples documento. Vô Elias, o mestre do planejamento e da sabedoria, havia escrito o final da nossa história antes mesmo de ela começar. O silêncio na sala era de antecipação absoluta. Abri o envelope com as mãos trêmulas. Não era um testamento, nem uma carta de amor, nem um segredo de família. Era uma escritura de doação de um lote de terras no centro de Ouro Branco, um prédio antigo e caindo aos pedaços, que antes abrigava a primeira agência bancária da cidade. O documento especificava que o prédio seria doado à minha irmã, Patrícia, sob uma condição, que ela o transformasse em uma biblioteca comunitária e um centro de artes para Ouro Branco, com a curadoria de Helena. Vô Elias sabia da ambição de Patrícia, do seu desejo por algo grande,
e sabia do meu amor pela cultura e história local. Ele não nos legou a mesma coisa. Ele nos deu missões complementares que nos obrigariam a trabalhar juntas, para o bem da comunidade, para o resto de nossas vidas. A vingança de Patrícia era a fofoca. A minha vingança era o documento que a humilhou. Mas a vingança final, a mais fascinante, era a do meu avô. Ele nos legou a responsabilidade mútua. A dependência criativa. Patrícia leu o documento sobre o meu ombro, seus olhos se arregalando com a magnitude do desafio e da honra. Ela, que sempre buscou o luxo, agora era a guardiã de um prédio antigo, com a missão de transformá-lo em um templo de cultura. E eu, que só queria a padaria, agora era a curadora das artes, o braço criativo da sua nova paixão. A reviravolta criativa era essa. Vô Elias não nos forçou a compartilhar a padaria. Ele nos forçou a compartilhar a cidade, dando a cada uma um projeto que exigia a outra. A sua vingança foi o perdão encapsulado na forma de um encargo comunitário. Foi a reconciliação mais criativa possível. O final feliz não era a volta do Lucas ou a riqueza súbita, mas a descoberta de que o meu avô não via Patrícia apenas como a neta ambiciosa, mas como a única pessoa com a força de vontade e capacidade de gestão para tirar o projeto da biblioteca do papel. E ele confiava em mim para ser a bússola moral dela, o elo com o legado de Ouro Branco. A sua traição não a desqualificou, apenas revelou a necessidade de um propósito maior. Patrícia e eu nos abraçamos naquele dia, um abraço que não era de lágrimas de tristeza ou culpa, mas de um futuro promissor e de uma cumplicidade que havíamos perdido. A nossa vida não mudou para a mesmice de irmãs que se dão bem. Mudou para a complexidade de parceiras de legado, unidas por um laço inquebrável de responsabilidade comunitária e pelo desejo de honrar o homem que nos conhecia tão bem. O antigo prédio da biblioteca, o novo documento, se tornou o grande projeto de Patrícia. A padaria Pão de Mel, meu lar e meu sustento, se tornou o ponto de encontro da fundação. Eu e Patrícia, a traidora e a vítima, éramos agora as pilares de uma Ouro Branco renovada. Essa é a minha verdade. A história de como a maldade de uma irmã, confrontada por um simples documento legal e finalizada pela sabedoria de um avô, nos forçou a encontrar a redenção e a mudança de vida mais inesperada e fascinante que a vida poderia oferecer. A vingança, eu aprendi, é um prato que se serve com farinha, fermento e perdão, e tem o sabor da reconciliação genuína.